Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha sócia e parceira Rosimar Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer conversas interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje a gente tem um tema muito interessante, que é um tema de associativismo, inovação, tudo isso junto. É um bate-papo muito legal, certo, Rosi? Sim, nós temos um convidado muito especial hoje, que é a primeira vez dele aqui no podcast. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre associativismo, núcleos de associações, núcleo de inovação. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema aí. O que é um núcleo de inovação? O que essas pessoas fazem, o que comem, do que vivem? E qual que é o objetivo de tudo isso? Por que a gente entra, né, nesses grupos e por que permanece por tanto tempo? O que isso agrega na nossa vida também? Acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor. E eu vou puxar algumas tretas ali também sobre inovação, porque eu acho que é muito interessante esse tema e tem bastante coisa que as pessoas não conhecem sobre esse tema. Então, se vocês aí de casa querem ver algumas tretinhas, algumas coisas... Não é nem treta, é polêmica, né? Algumas polêmicas sobre esse assunto. Tu gosta de polêmica? Gosto, adoro. Então, assista esse episódio, pessoal, certinho? Não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, YouTube, segue a gente ali, aperta no follow, compartilha esse podcast com todo mundo e é isso aí, pessoal. Quem que é o nosso convidado de hoje, Rosi? Conosco hoje o nosso amigo Vitor Kister Bona, ele que é coordenador do Núcleo de Inovação da CIL. Seja muito bem-vindo, Vitor, ao Hora de Podcast. Muito obrigado, Matheus, Rose, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu já vou aproveitar, Vitor, e já vou pedir, como é a tua primeira vez aqui conosco, então se apresenta para o pessoal aí, fala quem tu é, qual que é a tua formação, área de atuação. Eu falei uma das tuas atuações, mas eu sei que tem várias, né? Então, conta aí um pouquinho da tua jornada para nós. Então, olá, pessoal. Me chamo Vitor Kister Bona, como foi apresentado. Sou formado em Sistemas de Informação. Atualmente estou como diretor na Platon, uma empresa que fornece infraestrutura como serviço. O que é infraestrutura como serviço, Vitor? Empresas de tecnologia que têm sistemas precisam colocar sistemas em algum lugar, que geralmente são conhecidos como servidores. Nós fornecemos isso. Então, nós fornecemos a base tecnológica para essas empresas. Além disso, sou como coordenador do Núcleo de Inovação da CIL e também sou facilitador de um evento chamado TechStars Startup Weekend. O público já está bem familiarizado aqui com o SW, né, Rosi? A gente fala direto sobre o evento. Inclusive a gente teve aí um episódio recente, né, falando sobre o SW. Estivemos participando também como mentores ali, eu na parte de mentoria, o Matheus na organização do evento do SW sobre saúde que teve aqui em Lages. Também vocês devem ter visto alguma coisa aí nas redes sociais, então foi bem bacana. Bem legal, Vitor, bem joia, demais, né? Demais. Facilitar o evento aí. Bom, vamos para as perguntas então. Vitor, a gente vai fazer um bate-papo hoje, mais uma troca de ideias aí sobre inovação, sobre associativismo e tudo isso, né? Como a gente é do núcleo da CIL Jovem, né? Que é um núcleo de jovens empreendedores, e o Vitor, ele é do núcleo Inovação. Você falou que é do núcleo de inovação. Como que você descreve inovação? Inovação é você fazer alguma coisa nova e que agregue valor, que tenha uma proposta de valor e que tenha valor no mercado. Então, não resolva só um problema de alguém. Tem que gerar nota fiscal no final. E o que seria essa qualquer coisa nova? Seria literalmente qualquer coisa. Um processo novo, um produto novo, um serviço novo. Qualquer tipo de inovação, seja incremental, que é mais comum a gente ver, até disruptiva, pode ser considerado inovação. E o pessoal confunde muito inovação com tecnologia, né, Vitor? E a gente já tivemos podcast aqui, episódio sobre isso. Inclusive foi com o Igor Drude, né? Você conhece ele também. E ele nos explicou, nos trouxe essa diferença, que inovação é bem como você trouxe. Não precisa necessariamente estar conectado com tecnologia, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso é muito conectado porque quando a gente fala de inovação, geralmente pensa em empresas de tecnologia e pensa em startups. As três coisas estão muito próximas, mas não necessariamente juntas. É muito interessante que a área que você está trabalhando hoje é totalmente de inovação, né? Puxando ali a questão que vocês fornecem a infraestrutura, é uma pegada inovadora, não? Sim, com certeza. E pegar um exemplo muito prático sobre inovação não vinculada à tecnologia. Grandes empresas do nosso setor, é fácil de pensar em Amazon, em Microsoft, em IBM. E quando profissionais de tecnologia, desenvolvedores vão
colocar seus sistemas na nuvem, na internet, o que acontece? Eles vão ter que pagar em dólar e a precificação para fazer isso, ela é muito volátil. Ela muda de acordo com o que a pessoa está fazendo, do sistema, do dólar, alta e baixa. Uma inovação muito simples que a gente fez para o nosso público, para o nosso mercado brasileiro, que é uma inovação e é muito prática e não tem a ver diretamente com tecnologia. Nós fizemos toda a nossa precificação com base em real. Então, nós temos uma precificação fixa que não oscila de acordo com o dólar. Então, fica muito mais fácil para que empresas brasileiras e nacionais tenham uma previsibilidade sobre seus gastos. Esse foi um tipo de inovação que a gente fez, por exemplo, que não teve relação direta com tecnologia. Uma coisa simples legal. que acaba se tornando viável, né? Sim, e traz o diferencial para o nosso negócio. Legal. Tá, ô Vitor, e já entrando assim um pouquinho no que a gente quer focar hoje, que é a questão do associativismo, né? Que é uma coisa que a gente também não falou ainda aqui especificamente aqui no Hora de Podcast, né? E eu estou como coordenadora ali também da CIL Jovem nesse momento. O Matheus também está na coordenação, então acho que temos isso em comum. Né, eu acho que vai dar para a gente fazer um bate-papo bem legal. Fala um pouquinho mais sobre o núcleo de inovação, Vitor. Quanto tempo faz que você está lá? Por que tu entrou? Qual é o propósito do núcleo? Como é que estão as coisas por lá? Eu entrei no núcleo de inovação faz 4 anos, sem saber direito o que era, sem conhecer nada. Na real, conhecia muito pouco. Então, fui chegando aos poucos. Por quê? Nessa época, eu tinha uma startup incubada no Orion Park, que é nosso parque tecnológico, nosso centro de inovação. Eu participava de comunidade de startups, participava de vários grupos e comunidades já. E estava bem afastado da nossa associação empresarial. E na época ainda o núcleo nem era núcleo de inovação, era núcleo de tecnologia e inovação. Então tinha tecnologia junto. Então comecei a me envolver aos poucos, entender como funciona. E acabei gostando e interagindo tanto com ele que atualmente eu sou coordenador. Fui coordenador da gestão 2024 e também serei coordenador na gestão de 2025. E quais são os projetos que vocês fazem lá? Qual que é o propósito, o objetivo? Para quem não conhece, nunca ouviu falar no núcleo de inovação. Então, nosso propósito é unir pessoas e negócios pela inovação, para gerar valor e oportunidades. E isso também porque o nosso núcleo é um núcleo temático. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa, empresa, entidade que tenha interesse em trabalhar e desenvolver a inovação pode estar atuando conosco e ser nucleado, claro que desde que seja associado à associação, a CIL, no caso, né? Nós fazemos palestras, cases, visitas técnicas, de forma orgânica. Foi fundado também o nosso conselho estadual, que se chama CENI, Conselho Estadual dos Núcleos de Inovação. Então, no mínimo, 3 vezes por ano existem as Assembleias Gerais Ordinárias, que dentro do nosso conselho é sempre unido com algum evento grande do nosso estado. Legal. Então, esse ano foi junto com o Empreender Go, com o Inovar SC, e também teve uma visita técnica bem legal no Porto de Navegantes. Então, não é só uma questão de fazer reuniões. Nós fazemos algumas missões empresariais e visitas técnicas bem interessantes para aumentar o network e possibilitar negócios entre os nossos nucleados. Legal isso. Cara, a gente estava falando, eu estava pensando, né? Porque inovação é sempre a gente fazer algo fora da curva, renovar, mudar, mexer em alguma coisa que já está com o status quo estabelecido, né? Agora a gente pegar ali a parte do associativismo, que é isso que a gente está falando hoje, ele já parte do princípio que ele em si só é uma inovação, né? Porque quando a gente fala associativismo em si é juntar vários empresários, tudo, para fazer network, fazer conversas e se ajudar a um prol de algo em comum, né? Então, isso você já considera uma inovação, Vitor? Eu considero que isso com certeza gera inovação. Tem o fator direto, que muitas das pessoas estão ali justamente para fechar negócios, aumentar network para fechar negócios. Mas o que na prática acaba acontecendo? Parcerias, troca de experiências, collabs entre negócios, e tudo isso acaba gerando inovação. Legal. O capital social, né? Quando a gente fala de associativismo, eu vejo que está muito conectado com o capital social, né? Que é essa união das pessoas. Então, veja, somos de núcleo, estamos dentro dos núcleos da CIL, né? Nos conhecemos através do associativismo. Como o Vitor colocou, vai ser muito mais fácil quando eu precisar de um negócio
que seja no segmento que o Vitor trabalha, eu vou buscar ele. Porque eu já conheço ele já faz parte desse movimento, né? Então, acho que isso é muito legal, essa parte de aumentar o capital social. E muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Eu vejo que fora desse grupo, assim, às vezes as pessoas não têm noção da importância do capital social para a economia circular, enfim, para desenvolver uma cidade, uma região, um estado. Isso é muito importante, né? Né? Inclusive, dentro do núcleo de vocês, ali, o próprio Dudu, né? Ele está como presidente do Conselho Estadual agora, né? Sim. O Dudu Brading. Dentro da Sil Jovem, a gente também tem alguns exemplos. O próprio Malek Doubles, que também está agora como na Secretaria de Planejamento ali. Então, olha aonde que essas pessoas alcançam, como o Vitor está falando, e essa representatividade, né? E são pessoas que estiveram ali por muito tempo, nos núcleos, entregando, trabalhando e fazendo essas conexões. E não é nenhuma questão, assim, de ego, de estou aqui ou ali, mas é uma questão de conectar mesmo, né? Então, hoje nós temos também membros lá na própria diretoria da Sil também, né, Vitor? Então, isso é muito legal. São pessoas que estão em papéis de liderança aí da comunidade, estão decidindo coisas, né, para a comunidade. E é muito bom saber que saíram dos núcleos, né? Isso é muito legal. Eu acho que o que difere as pessoas, além dessa do Give First, que a gente estava conversando anteriormente, né, Vitor? Tem a questão dos Givers Takers, que normalmente aqueles que dão inicialmente são os que recebem, os que só vão para pegar algo, né, que é o taker que pega, eles não ficam muito tempo. E eu acho interessante porque quando você vai para um núcleo de associativismo com uma ideia, cara, eu vou lá fazer negócio, eu quero lá para fazer network, eu quero lá para fazer comunicação, e só isso, acaba não gerando tanto resultado. E eu acho muito interessante porque como é que funciona os núcleos de associativismo, principalmente os nossos, que a gente está falando, né? A gente tem algumas funções dentro dos núcleos. Então, tem o marketing, tem a questão de gestão, tem a questão de projetos que são tocados. E, normalmente, são as pessoas do núcleo mesmo que fazem, né? São as pessoas da própria entidade que fazem tudo aquilo ali movimentar. E as pessoas que eu vejo que mais têm desenvoltura e mais na real, desenvoltura não, mas que mais se desenvolvem e geram desenvoltura, são as pessoas que batem no peito e dizem, não, eu vou pegar essa função para mim, eu vou assumir isso, né? E é essa função do associativismo também, ele é desenvolver você e forçar que você saia da tua zona de conforto em algo que você não é bom. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo o quê? Bom, eu, Matheus, sou da área de marketing. Então, eu vou para o núcleo de associativismo e eu vou lá fazer marketing. E eu vou pegar o marketing do núcleo. Cara, eu acho isso muito errado, porque isso não vai me desenvolver. Eu só vou fazer o mesmo que eu faço no meu trabalho e eu não vou exercer nada que vai chegar uma inovação para mim e vou adquirir novas habilidades, né? Então, quando eu falo de associativismo, eu vejo muito você se expor ao desconforto num ambiente seguro para que você consiga se desenvolver a longo prazo para gerar as pessoas que a gente tem hoje em visão ali em todo o escopo de Lages e região, né? Sim, concordo plenamente. E eu sou um exemplo disso, na verdade. Eu consigo enxergar fácil até dificuldade que eu tinha de falar. Poucos anos atrás, eu não conseguiria ter essa desenvoltura de estar tendo esse bate-papo, muito menos de estar coordenando um núcleo como tem hoje. Então, de liderar uma reunião, de liderar pessoas, liderar projetos. E ele possibilita todo esse desenvolvimento pessoal, reforçando o que você falou, desde que a pessoa que esteja ali queira assumir as responsabilidades, né? Por mais que não seja uma habilidade inata sua, né? Como você está colocando o teu exemplo, uma característica, né? Mas também, às vezes, mesmo sendo uma característica, tipo, eu já sou uma pessoa que me comunico bem, eu sempre posso melhorar. Né? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, a gente às vezes tem uma noção limitada ou já trabalha com determinada situação, você vai ter uma outra experiência daquilo, né? Então é o que eu sempre digo, mas eu já tenho experiência liderando pessoas, que é o meu caso. Trabalho com mentoria de líderes e tudo mais. Cara, mas liderar um grupo, um núcleo, dentro do associativismo é bem diferente, porque você está liderando líderes, né? No meu caso, empreendedores, acho que no teu caso também.
Então, são voluntários, têm as próprias empresas, estão ali doando um tempo. É como o Vitor falou, um desafio é liderar líderes, né? Então, você tem que ter um jeito diferente para conduzir aquela situação, entendendo que as pessoas estão ali se disponibilizando voluntariamente para fazer, né? Então, eu já senti que tem uma pegada diferente, assim. Eu acho que tenho muito a aprender, né, no próximo ano em relação a isso e tô bem animada. E essa era uma pergunta que eu já ia fazer para ti, Vitor, entrando nessa tua experiência como coordenador. Além de tudo isso que você falou da parte da comunicação, teve mais alguma coisa que tu desenvolveu, assim, enquanto coordenador? Como é que foi esse ano de 2024 aí para ti? Como é que foi essa experiência? Bastante gestão de pessoas, principalmente. E olhar isso sob uma ótica que eu não tinha percebido até então. Porque quando fala muito de engajamento, que é um dos principais problemas que se tem quando fala de voluntariado, uma das principais coisas de respostas que eu ouvi passa a responsabilidade para a pessoa. Crie qualquer tarefa que seja, mínima que seja, e passe para ela. Mas não é tão simples. Então, aí entra uma questão de gestão de pessoas que apresenta que ela não é tão simples. Ela tem técnica, tem método, mas não é só técnica e método puro. Você precisa de uma questão... Tem uma questão subjetiva nisso, de percepção da pessoa, de percepção do outro, de empatia. Então, vai de entender o momento do outro, entender as capacidades do outro, a habilidade do outro, a disponibilidade. E, mais do que isso, a sua própria. Então, qual a sua disponibilidade para engajar outra pessoa, para engajar um grupo? Qual a sua disponibilidade para capacitar esse grupo para alcançar os objetivos que você almeja? E quais recursos, agora falando de pessoas mesmo, que você tem disponíveis para fazer as ações, para fazer o que você almeja como meta, para alcançar o que você almeja como objetivo? Para mim, esse ano foi total olhar pessoas, gestão de equipe. Cara, e olha que massa isso, né? Porque quando a gente tem a cultura empresarial bem forte, qual que é a nossa questão? A gente dá essa função, você tem que preencher essa folha aqui para o colaborador. O colaborador não preencheu, chama 1, 2, 3 vezes, ou na primeira, na segunda já vai para a rua, né? Então acabou esse colaborador daqui. E quando a gente vai no associativismo, ele é totalmente diferente. Porque a gente tem que saber trabalhar de uma forma que, entendendo que a pessoa não está sendo obrigada a fazer aquilo, ela não está sendo remunerada para fazer aquilo, e ela tem que fazer aquilo, né? Então a gente tem que saber como comunicar isso para as pessoas, a gente tem que aprender isso quando a gente está numa coordenação de voluntariado no geral. E a segunda parte, que eu acho que é o maior de tudo, é o aprendizado que você consegue com isso. Porque se eu consigo convencer aquela pessoa, sem que ela ganhe nada em troca, a fazer alguma coisa para a gente, como voluntariado, imagina o retorno que eu vou ter na minha própria empresa, convencendo as pessoas, comunicando com elas, sendo que elas já têm todo um retorno, toda uma questão financeira já acoplada junto. Então, tudo isso, né? Eu acho muito massa isso. E essa parte ali que você falou, eu acho super interessante. O que você acha disso? Eu acredito que talvez seja... Claro, existem várias formas, né, de liderança, estilos de liderança. A gente aprende isso na teoria, principalmente. Mas dentro disso que eu estou iniciando agora, que eu estou começando a viver, o Vitor aí já está há 1 ano vivenciando essa parte de coordenação, eu acho que é uma liderança muito bonita, ela é uma liderança muito genuína, porque para liderar um grupo de voluntariado, você vai ter que literalmente inspirar as pessoas. Tipo, você vai ter que ser primeiro, para depois você conseguir engajar essas pessoas, e ainda assim a gente sabe que tem muitos fatores, muitos desafios, mas é literalmente aquela liderança de inspiração, de mostrar para as pessoas o que tem além daquilo ali. Porque não tem ganho financeiro, mas tem ganhos que não tem preço, que você fica ali. Por isso que as pessoas se mantêm ali. Porque a gente realmente ganha coisas que o dinheiro não compra. Então, assim, o desafio acho que é mostrar isso, sabe? Fazer as pessoas enxergarem além, né, dessas questões, porque a gente sabe que a rotina atropela, que tem muita coisa, a gente não tem tempo, e obviamente se eu tenho 30 coisas aqui para fazer, eu vou ter que priorizar, e muitas vezes o voluntariado ele acaba ficando, né? A gente também entende isso, porque a gente também tem as nossas empresas, mas eu acho que quando a pessoa
percebe e capta o propósito daquela situação ali, do quanto ela vai impactar a comunidade, o quanto ela vai impactar um grupo e o quanto isso vai gerar crescimento e depois, de alguma forma, retorna para ela, para a empresa dela e para tudo que vai acontecendo ao redor, eu acho que daí o negócio flui, né? E eu também acredito assim, eu acho que não dá para engajar todo mundo, sabe? Eu acho que tem momentos. E talvez até uma reflexão assim para te ajudar nesse teu desafio aí, Vitor. Enfim, talvez daqui uns 6 meses eu esteja com outra percepção. Mas eu acho que a gente não consegue engajar todo mundo. Eu acho que as pessoas têm um tempo diferente das coisas. Assim como lá atrás eu participei de uma forma, hoje eu estou participando de outra completamente diferente. Eu acho que tem o período das pessoas, sabe? A gente também tem que respeitar isso. Então vai ter gente que vai entrar, que vai ser os passageiros ali, né? Que entra, passeia um pouco, né? E depois sai, e talvez lá na frente entenda ou esteja um pouco mais maduro para aquela situação. E vai ter as pessoas que realmente já vão perceber e já vão captar né, aprofundar um pouco mais. Não sei se tu percebe, se faz sentido isso para ti? Faz sim. Por isso, reforçando o que eu comentei ali sobre a questão do subjetivo, seria mais isso de um momento mesmo. Que cara, eu passar a responsabilidade para alguém que não está no momento de pegar qualquer outra responsabilidade porque ela já afirmou com ela mesma que a prioridade da vida dela naquele momento é outra coisa, não faz sentido. E o aprendizado de liderança e gestão de pessoas reflete muito a líder, que é a situação que tu disse, que tu acabou de falar. Então, esse ano, um período específico, teve alguns períodos-chave no meu ano, mas, por exemplo, a Platon, que eu comentei no início, que é a empresa que eu estou hoje. Eu estou nessa empresa esse ano. Então, tive uma transição profissional durante o meu ano. Obviamente, durante a minha transição profissional, é um período que eu foquei mais no meu trabalho. E é visível que quando o coordenador, que é a figura líder dentro de um núcleo, ele não está tão engajado, independente de qual seja o motivo, vai impactar nas pessoas e nos liderados. Então, é uma dança entre a coordenação, não só o coordenador, mas coordenador, vice, a liderança do núcleo com os nucleados e com os heads também. Ainda não falamos desse termo. No núcleo de inovação nós chamamos de heads, que é quem lidera a pasta, seja de marketing, de comunicação, de eventos, de confraternização. Heads também porque quando fala inovação, startup, empresa de tecnologia, head é um termo muito comum, né? Então, utilizamos ele no núcleo. Essa parte aí de liderar as pastas é um desafio muito grande por causa que existem 2 maneiras de você, como líder de associativismo, fazer, né? Primeiro é você ir para um lado que você quer uma liderança mais fácil. O que eu digo com isso? Voltando lá atrás, como eu estava falando, de pegar o cara do marketing e dar para ele a pasta de marketing. Pegar o cara de contabilidade e colocar alguma pasta a ver com financeiro. E assim por diante. Essa eu acho que é uma maneira mais fácil de light de você fazer. Agora, tem a maneira que você vai ser mais difícil, você vai ter mais dificuldade de fazer, mas você vai gerar mais engajamento e mais motivação a longo prazo, né? E algumas pessoas até vão te odiar por isso, que é colocar as pessoas em pastas que elas nunca nem mexeram na vida e não têm ideia do negócio, que aí você vai forçar um desenvolvimento naquela área, né? Então, é complexo isso. E convencer a pessoa de aceitar essa pasta, né? Esse é o principal. Porque muitas vezes, enquanto líder, isso acontece também nas empresas, a gente enxerga um potencial naquela pessoa, tipo, cara, você nunca trabalhou, mas você tem capacidade de fazer isso aqui. Mas a pessoa não se vê. Ela ainda está muito limitada na área de atuação. Então, eu não gosto muito da palavra convencer, mas eu acho que é esse mostrar, esse... Sabe, tipo, tem um valor aqui, tem algo que você vai aprender. Eu acho que esse é o desafio, né? Sim. Demonstrar o valor, né? Eu lembro de uma situação pessoal bem interessante sobre isso. Que não foi no associativismo da Associação Empresarial, mas foi no Rotaract. Quando me colocaram para ser secretário de clube. E daí tinha que fazer ata, cuidar de documentação. Cara, eu sabia zero no negócio. Aí vai lá o Vitinho com seus, 19 anos na época, 20,
pesquisar como que escrevia uma ata, como que organizava a documentação, como que montava um ofício, sabe? Questões assim. E caramba, no começo, eu lembro que eu senti ódio, assim, cara, por que eu aceitei esse negócio? Mas depois, nossa, facilitou para muita coisa, seja a documentação da empresa, seja para mandar um e-mail mais formal, seja para realmente escrever a ata quando precisa no núcleo, nas nossas reuniões. Então, valeu muito a pena a experiência. Hoje eu agradeço demais ter passado por essa experiência anos atrás. E é justamente isso, eu acho que é a intenção quando você vai como pessoa participar de um voluntariado. É você se entregar, mas você aprender com o processo, né? Porque tudo que a gente aprende em alguma horária, fora Bhaskara, repito, né? Fora Bhaskara, tudo que a gente aprende ali em questão dessa área, a gente vai utilizar, né? Na área do socialismo. E o núcleo, ele traz situações muito práticas também, né? Situações muito parecidas também com a parte de empreendedorismo, de empresas. Então, provavelmente você vai utilizar em algum momento, né? Como dizia meu pai, conhecimento nunca é demais e ninguém te tira, né? Aquela frase clássica. Então, acho que vale realmente a experiência. Sim, e é possível até olhar o núcleo como uma empresa. Justamente, então, como um coordenador, estou aqui, presidente da empresa, diretor executivo, como que eu faço isso funcionar? E como empresa ali você pode, não, obviamente não são dos seus colaboradores, mas espelhando o cenário de colaboradores, de gestão de equipes, gestão de projetos, quando vai fazer uma ação como um evento, uma palestra maior, um evento aberto ao público. Mas mais do que isso é lidar com os stakeholders. Traduz para os nossos ouvintes o que é stakeholders. Stakeholders é quando você seria qualquer pessoa interessada no seu processo, no seu produto ou no desenvolvimento do que você está fazendo. Então, você está no núcleo de inovação, no núcleo jovem, e você vai fazer uma ação, um evento. Qualquer pessoa que esteja interessada no desenvolvimento disso é um stakeholder. E daí, qual que é o desafio disso que você estava comentando, que é um desafio? Explica um pouquinho melhor para nós. Não, que o comparativo de um núcleo empresarial com uma empresa. Você ter o mesmo olhar de gestão. Porque dentro de uma empresa, desde que você tenha uma empresa simples, conforme você vai escalando a complexidade da empresa, você pode ter, sei lá, um MEI, passa para um ME, passa para uma limitada, daqui a pouco faz parte de um grupo de empresas, um grupo empresarial. E o que isso acontece? Primeiro, você está numa camada só de sócios, founders ali da empresa, que estão trabalhando. Ou você é colaborador único, você é um MEI ali. Mas passa a contratar pessoas. Daqui a pouco você começa a ter uma diretoria. Daqui a pouco você começa a ter sócios externos, que são investidores. Ter um conselho estratégico, um conselho administrativo. Então, a complexidade, a governança empresarial vai se tornando mais complexa por necessidade do tamanho e complexidade do negócio. E a forma como você tem que lidar com cada perfil ali. Exatamente. E os núcleos, falando principalmente aqui, no nosso cenário da CIL aqui em Lages, podemos nos espelhar a isso. Então, temos conselhos estaduais, temos os VPs, que são a ponte entre a presidência da associação com os núcleos. Então, hoje a gente tem um VP de inovação, que é o Tite. O Tite é um outro case que... Presidente do Orion, que é criado no associativismo e hoje é presidente do Orion. Já foi esse o jovem também. Já até esteve aqui, na realidade. Sim, né? Apresentador da Rapid ele e Dudu. Exatamente. Então, existe lá também no núcleo de inovação. Quando um coordenador termina a gestão, ele se torna um conselheiro dos coordenadores atuais. E, a partir disso, isso também estruturar um processo de governança, espalhando o próprio processo de governança empresarial que essas empresas passam. E gerando aprendizado e até se preparando e prevendo para os próximos passos que você vai passar profissionalmente, né? A questão da sucessão também, né? É bem importante falar. Então, está enquanto coordenador, mas já tem que pensar em quem que vai fazer esse papel no futuro, né? Então, isso também acontece nas empresas e tudo mais. E eu vejo que é um desafio também, essa parte, né? De sucessão.
E uma coisa muito legal também que eu percebo na minha experiência hoje, então, assim, eu, enquanto nucleada, tinha uma percepção do núcleo. O que era ser o jovem. Aí depois, assumi uma pasta, daí já tinha outra percepção. Daí fui num AGO, opa, o negócio é maior, já tinha outra percepção. E aí agora que eu recentemente coordenei o AGEC em Lages, que também já foi um projeto muito grande, assim, muito desafiador também, que eu até nem parei para pensar em tudo que eu aprendi, mas assim foi muito legal a experiência. E aí logo em seguida a coordenação da Sil Jovem. Então eu tô com outra percepção. Aí você vai mudando as caixinhas, se eu posso dizer assim, né? Você vai se deslocando e você vai entendendo que você não sabia tudo. Que, tipo, cada vez que tu se move, tu pensa, eu não sei nada. Porque cada lugar, cada caixinha que tu vai, você vê de uma forma diferente. Entende? Então, assim, é muito interessante. Eu imagino que depois, como conselheira também, né? Quando você sai da coordenação, né? Aí você já vai ter outra visão também, a forma como você vai conduzir, enfim... Isso é muito legal. Só lembrando que AGE é Assembleia Geral Extraordinária. É uma reunião que tem ali com todo mundo de Santa Catarina, dos núcleos, que vem se reunir para discutir o que vão fazer nos próximos anos, no próximo ano e tudo mais. Tem as ordinárias, né? E a extraordinária. E a extraordinária geralmente é uma vez por ano. E que acontece a eleição, né? Por isso que mas é bem parecido, na verdade, o cronograma ali. Seguindo em frente, eu acho que de associativismo a gente conversou bastante aqui. Agora eu quero conversar um pouco ali sobre inovação com o Vitor. Vitor, eu gostaria de fazer tem alguma pergunta mais de associativismo? Não, eu acho que a gente até está se encaminhando para o final do episódio. Eu tenho uma consideração interessante que a gente não falou. O que é? Tá, então é só uma consideração que eu acho válido. Como eu já conversei muito e atuei muito em comunidade de startups e outros cenários de voluntariado, essas comunidades são totalmente abertas e não formalizadas. Então, elas não têm um CNPJ, não têm uma instituição, porque elas precisam ser orgânicas. O associativismo, ele tem um outro lado que essas comunidades não têm e que trazem força, que eu acho muito interessante também. Cada formato de trabalho de voluntariado tem seus prós e contras, claro, não vou me aprofundar em todos, mas no associativismo, como você tem uma associação, existem regimentos, existem estatutos, existem uma formalidade, tu aprende muito mais coisas e o teu compromisso como voluntariado acaba sendo maior. Então, isso apoia no engajamento também. E não é à toa que a Sil está aí com 73 anos, 73 ou 76, se eu não me engano. É verdade. A CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, é uma das maiores do Brasil, e a Medtech, que é a aceleradora deles, uma das mais respeitadas no mundo, por uma organização e uma governança bem estabelecida, documentada e respeitada. E isso é um ponto que comunidades ou outros estilos de voluntariado acabam não trabalhando e não desenvolvendo, né? E muitas vezes até vendo como algo rígido. Eu já tive essa percepção também, tipo, meio formal demais, meio... Né? E, na verdade, a gente entende depois, quando você entra no processo ali, que essa parte é muito importante para manter essa força, como o Vitor está colocando, né? É legal que chega até a gerar um conflito interno, né? Porque no momento a gente acha que está sendo muito oficial, muito certinho, e daí quando a gente entra para dentro e entende, a gente quer manter a perspectiva exterior, que está sendo muito oficial ainda, mas a gente entende todo o processo e a gente não consegue tirar nada porque a gente sabe que aquilo é necessário. E é importante para fazer gestão, né? Documentação, Sim. Processos, parâmetros, enfim, regimentos. É importante para quem está na gestão. É isso que muda, né? Então, você sai da caixinha de nucleada e vai para a gestão, você entende algumas coisas. Agora, deixa eu mudar de assunto agora. Vamos lá. Deixa eu falar sobre inovação, que eu tô querendo falar. A gente já falou. O Vitor, ele é facilitador de startup, ele vai em vários lugares ali apresentar o Startup Week. Esteve recentemente. Coordenar, estava onde? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Tinha falado São Luís e tinha achado que era Maranhão. Eu até comentei contigo. Sim. Quase. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas... convidem o Vitor, que ele está disponível para ir para o Nordeste. Não, ele tá, óbvio, só
todo facilitador está disposto, né, a viajar. Facinho. Ele facilita a vida de todo mundo. O Vaime também estava viajando um monte, falou aqui com a gente sobre isso. Mas, enfim, Vitor, vamos falar um pouco sobre inovação. E eu quero te fazer uma pergunta. É uma pergunta polêmica, mas é mais para os nossos ouvintes que têm empresas agora. Para você acha que um setor só de inovação é bom ou ruim para uma empresa? Depende do tamanho. Calma. Não, eu odeio depende. Eu odeio começar com depende uma resposta. Depende, é bom. Nossa, eu odeio. Uma resposta muito horrível. Muito horrível. Psicólogo adora essa palavra. Mas é complexa a pergunta. Sim. Eu acredito que o tamanho da empresa vai definir se precisa de um setor de inovação ou não. E a maturidade da empresa para receber esse setor. Então, abrir um setor de inovação sem ter uma pessoa sênior de inovação, eu acredito que seja muito desperdício. E desperdício financeiro, de pessoas, de recursos, todo o desperdício possível. Então, se você pega uma pessoa que não tem um domínio mínimo sobre ferramentas como design thinking, métodos como MVP, não conseguem entender um processo científico de validação de hipótese, vai ser um desperdício. E um gestor que consiga defender esse setor. Porque qual que é a minha crença, e isso baseado muito academicamente até no Startup Way. Startup Way é um livro do Eric Ries, em que também é o criador do livro de Lean Startup, que ele traz como que você cria um setor de inovação em grandes companhias. E ele traz vários cases que ele foi consultor de grandes companhias. Eu estou falando como Toyota, como General Electric, então realmente empresas enormes. Então depende de... Só tem um depende, foi mal. De ter uma liderança que proteja essa área, que tenha recursos próprios para eles investirem como eles quiserem dentro daquela área. Então precisa ter uma carta branca, mas justamente por ter essa alta responsabilidade da carta branca, precisa que sejam pessoas sêniores. Até porque a inovação dentro das empresas, eu acredito que ela pode até iniciar com o setor, ou ter o setor também, mas eu vejo mais como a minha percepção, né? É bem rasa, inclusive, sobre isso. Mas eu vejo que tem que ser uma cultura disseminada, uma cultura de inovação dentro da empresa, né? E lá atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, né, as empresas criavam justamente isso, aquela portinha, tipo assim, inovação, igual RH, o setor do RH. Depois a gente vai entendendo que o RH ele tem que estar lá na estratégia, ele tem que estar fazendo gestão de pessoas, então não dá para separar, né? Sim. E eu vejo que inovação também. Eu acho legal ter um setor, às vezes esse cara que vai puxar, né, as coisas, vai disseminar, mas precisa ser uma cultura mesmo. Eu vejo dessa forma. Concordo, eu vou complementar. Esse cenário de ter um setor é uma inovação maior, de maior risco. Então, seja abrir uma nova linha de negócio, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço, ou uma grande mudança nos produtos e serviços atuais. De resto, para qualquer inovação incremental do que já existe, concordo 100% com o que a Rose falou. É uma responsabilidade cultural da empresa. Eu acho que isso está respondido a minha pergunta. Eu fiz essa pergunta porque é sempre muito debatido justamente essa questão que a Rose falou, né? Porque o pessoal pensa que quando a gente fala setor de inovação, eles pensam que nem no 007, que tem os caras lá que fazem um monte de coisa maluca e, na realidade, não consegue conceituar nada, né? Mas é muito importante você colocar essa questão do sênior no negócio, porque quando a pessoa não tem um sênior, é muito difícil de você gerar uma maturidade num setor de inovação, né? Então, fica muito dispersado, as pessoas não geram processos, não desenvolvem a coisa. E quando a gente fala de um setor de inovação, é geralmente isso que acontece quando não tem um sênior realmente. Então, é muito boa resposta. E tem que ser um sênior a nível técnico, mas também tem que ter um perfil, né? Um perfil para conseguir disseminar isso dentro da empresa. Então, tem que ter, queira ou não, habilidades aí de gestão de pessoas, enfim, tem que engajar as pessoas para que entendam o processo. Porque senão fica aquela coisa daquele setor separado. Parece que nem alcanço lá, nem vou mexer nisso aí, porque
Cara, é dentro da empresa, então tem que estar assim, as pessoas têm que estar falando sobre isso, tem que ser um negócio que estimula a criatividade, que estimula as pessoas tentarem as coisas, né, independente do setor. Então, acho que isso que é o legal da inovação. Eu acho muito legal. Eu estava vendo um filme, a Rose assistiu comigo e depois eu assisti de novo, que é o BlackBerry. A história lá do telefone BlackBerry, né? E eu acho que esse filme fala muito bem desse exemplo que a gente está conversando aqui. Por causa que, apesar de ser uma empresa e não um setor, todo mundo dentro do BlackBerry, inicialmente, eles eram pessoas muito fortes para o lado de inovação. Então, o que acontecia? Era muita diversão, era muita comunicação, era muito brainstorm, era muita geração de novas ideias, geração de protótipos novos, coisas maravilhosas que depois gerou até o BlackBerry através de tudo isso. Só que assim, a empresa em si não estava gerando retorno financeiro nenhum, porque não tinha uma pessoa sênior lá dentro que batesse o peito, não, vamos tocar esse negócio aqui, vamos botar para frente. No momento que entra o co-CEO, né, lá, que daí é o cara realmente que foi fazer a negociação do BlackBerry, aí sim começou a dar ordem nas coisas, mas só que qual a diferença? Era um grupo muito novo de pessoas que não tinha esse know-how técnico, e entrou uma pessoa que já era muito experiente nessa área, que conseguiu guiar toda essa parte de inovação, né? Então é interessante mesmo essa fala tua, Vitor. Sim. E diferenciar também, eu acredito que nossa fala já deixou claro, inovação não é um P&D. O que é P&D? Elas podem estar conectadas, mas a mesma coisa dos cenários que eu comentei no início do podcast não necessariamente serão a mesma coisa. P&D é pesquisa e desenvolvimento. Então, um setor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa não necessariamente é correlacionado com o setor de inovação de uma empresa, caso haja, né? É legal isso você falar, porque as pessoas normalmente misturam os dois, né? Sim. Por isso que tem o PIDI, né? Que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, por isso que existe outra sigla ainda para englobar tudo isso. É justamente isso que eu quis, que eu tentei comentar ali. Inovação é mais uma mentalidade, uma forma de você ver as coisas. Então, a pessoa, para inovar, ela tem que estar disponível, ou tem que ter um ambiente que estimule ela a criatividade. A ver aquela situação, tem essa situação aqui, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente que agregue valor. Então, tem que ter um ambiente também que estimule isso, né? Sim, e culturalmente falando, principalmente em empresas tradicionais, o que mais pega é medo. Então, isso não só das empresas, mas vindo... Aí renderia outro podcast dentro da própria cultura educacional. Então, na escola, a gente aprende só a acertar. É punido se erra. Então, a gente não é reconhecido pelo processo de aprendizado, pelo processo. Pelo esforço. Sim, pelo esforço. Mas só pelo tirar 10, por acertar. Então, a cultura de experimentação, que é uma das bases da inovação, que demanda muitas falhas e o processo de aprendizado em si, o nosso sistema educacional não ensina. Logo, quando chega nas empresas, se você errar alguma coisa, em empresas tradicionais, vem lá teu líder, teu gerente, e vai ser no exemplo que o Matheus deu antes, cara, preenche isso aqui para mim, uma vez, vai lá dar feedback. Segunda vez, vai lá dar feedback. Terceira vez, Esse negócio do erro é uma coisa muito forte. Principalmente aqui em Lages e região, a gente ainda vê muito isso. Essa fragilidade que as empresas ainda têm de olharem o erro como algo ruim, como o Vitor falou, e daí inibe as pessoas. Então, às vezes, até o teu colaborador tem alguma ideia, mas ele não vai falar porque já foi inibido de algum momento, ou viu um colega que foi reprimido em algum momento que deu uma ideia, e geralmente, às vezes, vem umas ideias balão, que eu digo assim, mas, cara, às vezes é ali que está a solução do problema. Então, acho que essa disponibilidade de entender que o processo do erro é importante e não focar só em metas, como é a nossa cultura atual, né? Ela é muito focada em meta e em resultado. Sim, tem que ter meta e tem que ter resultado. Isso é fundamental. Empresa que não dá lucro, não vamos romantizar isso. Mas não pode ser focada somente nisso, né? Então, se você for pegar o OKR, por exemplo, o OKR ele é focado no resultado. Você tem que medir o resultado ali daquelas metas que você traçou. Mas existe um esforço, existe o plano de ação que leva para aquele resultado, né? Então, acho que tem que ter esses dois tipos de reconhecimento. Balança entre os dois. É isso aí. Gente, o papo tá muito bom.
Tá muito gostoso conversar Acho que sobre vamos ter que isso. marcar mais um, né? E assim, eu vou ter que, com dor no coração, cortar essa conversa neste exato momento, porque a gente está seguindo por um tema de educação empresarial e toda essa área que eu acho genial, e juntar isso com inovação, melhor ainda. Então vamos deixar isso daí aberto para a gente fazer um novo podcast. O que você acha, Vitor? Topa fazer Fica o convite. Topo, já marcamos já alguma vamos data. marcar a data, então. Acho que vamos parar aqui e vamos fazer Confirmado que vai ter o segundo, a data em haver. A ver, nós avisaremos. E então, a gente vai abrir agora para as considerações finais do Vitor. E assim que sair a data, a gente anuncia no Isso próximo aí. podcast. No mais será revelado. Exatamente. Não mais será revelado. Pessoal, agradecer o convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Convido quem não faça parte de um grupo associativista procurar um, seja onde você esteja, onde esteja ouvindo ou assistindo esse podcast. Procure, vale muito a pena. Eu estou aberto a conversar, tirar dúvidas. Convido vocês a participarem, quem estiver em Lages ou região, participar do Núcleo de Inovação também. Nossas reuniões são quinzenais. Ô, Vitor, e onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais ou a rede social do Núcleo também, se tu quiser passar? Então, podem me encontrar principalmente no Instagram, @vcabona, ou LinkedIn, Vitor Quisterbona. Rede social, Instagram do Núcleo de Inovação é inovação.acil. Legal. Depois a gente deixa ali também o QR Code para vocês, que facilita, né? Mais alguma coisa? Eu acredito que seja isso. Gostaríamos de agradecer você, Vitor, por ter participado. Começou a primeira vez aqui, a gente está dando uma canequinha de brinde para você, para tirar foto, comer. Essa caneca que você gostou, que você estava tirando foto. Tava tirando fotinha, agora você pode tirar fotinha em casa também. E nos marcar, né? Vai fazer uma companhia aí para ti nos teus cafezinhos. Já estão marcados, mas eu marco mais, sempre tomo. Isso aí, com certeza. Show de bola. Pra você lembrar da gente quando for tomar café. Valeu, então, por ter participado, Vitor. Vamos marcar o próximo, como a gente falou. E vocês aí de casa, gostaríamos de agradecer por ter assistido esse episódio. Foi um episódio bem brainstorming sobre associativismo, muito gostoso esse talk. E a gente quer trazer vocês para o associativismo, porque a gente sabe que é importante para todo mundo participar desse movimento. Então, por isso que a gente falou bastante sobre ele, né? Gostaríamos de pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Só passar o celular nesse QR Code que está aparecendo aqui abaixo, que vocês vão ser encaminhados para o nosso Instagram. Passa lá, a gente posta conteúdo quase que semanalmente. Então, vocês vão ter uma quantidade muito boa de informações, tanto da área de empreendedorismo, como da área de saúde, que a gente também fala. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem mais esse episódio. E esse foi mais um Hora de Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.